Boa noite, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro, à nossa roda. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que podemos ter este tempo, este momento. Ontem eu não consegui entrar, eu sinto muitíssimo. Eu pedi para o pessoal colocar um aviso na página. Eu fui me organizando durante o dia todo para estar disponível na hora do nosso encontro, da nossa roda. Mas fugiu do controle e eu não conseguia não estar no encerramento do Leader Training 2, né? Ontem nós encerramos o Leader Training 2 e no horário da nossa roda eu estava envolvida no meio do encerramento, eu não tinha como abandonar o grupo e sair para fazer a meditação. E aí eu não consegui, era muito em cima para outra pessoa assumir meu lugar, então eu sinto muito, não foi possível. Mas hoje estamos aqui e vamos viver o que temos hoje, então, certo? Muito bom. Eu gosto disso, quando vocês, se por um motivo qualquer, a gente não consegue entrar, porque nós fazemos o possível e o impossível para isso não acontecer. Mas às vezes acontece, né? E que vocês tenham essa possibilidade de entrar, irem para o YouTube e entrarem, fazerem lá, ou mesmo fazerem sozinhos, né? Coloca uma musiquinha e respira. Porque é importante que vocês possam fazer, mesmo que a gente, por alguma razão, em algum momento a gente falhe, tá bom? Mas fiquem tranquilos que nós, acredite, todos nós 5 que estamos aqui nesse espaço, ocupamos esse espaço, né, de 5 em 5 dias, todos nós fazemos o que é possível e muitas vezes até quase que o impossível para estarmos aqui com vocês. Agora vamos lá, eu quero trazer uma reflexão aqui de algo que aconteceu ontem. O Leader Training 2 é um curso espetacular, é muito bonito. E é um aprofundamento, a gente ainda vai mais fundo do que no Leader Training. O Leader Training já é bem profundo, já é uma imersão bem profunda, e o Leader Training 2 é ainda mais profundo. Isso nos dá um presente enorme, isso nos dá uma possibilidade enorme de caminhar junto com as pessoas, de pegar nas mãos e seguirmos juntos em tantas descobertas, tantas transformações, tantas superações. E a gente acompanha várias pessoas lá, e eu acompanhei algumas pessoas muito especiais, todas são especiais, né? Cada uma que a gente acompanha se torna uma pessoa muito especial na nossa vida. E me tocou muito uma fala que eu quero trazer aqui, porque eu acho que é uma fala mais comum do que a gente imagina, né? É uma fala que muitas vezes a gente tem, é uma situação que muitas vezes a gente tem e que a gente pode viver sem esse peso. Então nós estávamos lá num pequeno grupo e essa pessoa muito querida, muito doce, muito meiga, ela tinha um peso muito grande nas costas, ela tinha uma dureza muito grande pela vida, né? Porque ela se sentia completamente responsável pela irmã. E ela verbaliza isso desta forma. Eu preciso cuidar da minha irmã, eu preciso ajudar a minha irmã e eu preciso cuidar da minha irmã. Então, quando às vezes, ela fala, às vezes eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou leve com a vida, né?
mas algo acontece e minha irmã fica mal. Ela está passando por um processo difícil, ou alguma coisa a entristece. Ela falou, imediatamente eu também me entristeço. Quando eu vejo que a minha irmã está passando por um problema difícil, que ela está triste e eu não consigo ajudá-la, eu me entristeço. Então, resumindo, a fala dela era, eu tenho que cuidar da minha irmã. Olha, essa pessoa estava dizendo especificamente sobre a irmã, mas a gente pode colocar isso aqui em qualquer outra situação, tá? Eu tenho que cuidar da minha sobrinha, eu tenho que cuidar da minha amiga, eu tenho que cuidar de quem quer que seja. Bom, vamos lá. Isso é algo que te traz um peso na vida muito grande. E quando eu falo isso, eu falo, não, você não tem que cuidar da sua irmã. Você não tem que cuidar das pessoas dessa forma. Você tem que cuidar de você e seguir a sua vida. É muito comum as pessoas falarem assim, mas isso é uma visão muito egoística. É muito egoísta isso. Não, não é, meus queridos. Não é egoísta. Eu vou explicar para vocês por quê. Suponhamos, então, vamos pegar esse caso específico dessa pessoa que esteve comigo esse fim de semana. Carla, eu tenho que cuidar da minha irmã. Então, são duas irmãs, são duas filhas, né? Duas meninas. E na hora eu falei com ela, não, você não tem que cuidar da sua irmã, porque a sua irmã tem uma mãe. E você não tem que cuidar da filha da sua mãe. Quem tem que cuidar da filha da sua mãe é a sua mãe, não é você, né? Mesmo que esta mãe já não esteja presente, mesmo que essa mãe já seja falecida, cada um de nós tem uma mãe e cada um de nós tem um pai. E todas as vezes que nós precisarmos deles, que seja para um conselho, que seja para eu deitar a cabeça no colo e chorar, ou que seja para eu encostar no ombro e descansar, eu posso contar com eles, independente se eles estão presentes ou não. Minha mãe mora a 1000 quilômetros de mim. E todas as vezes que eu preciso, eu conto com o colo dela, com o ombro dela. Independente se ela está aqui ou se ela está lá a 1000 quilômetros. Isso mesmo que a mamãe já não esteja mais nesse plano, mesmo que a mamãe já tenha morrido. Porque os nossos pais, eles vivem em nós. Basta você fazer uma experiência boba aqui agora. Suponhamos que você esteja em uma situação conflituosa. Uma situação que você está em dúvida. E quando você tinha sua mãe viva, quando você tinha esse tipo de questão, de dúvida, você simplesmente ia até a sua mãe e pedia uma opinião e um conselho. E a sua mãe te aconselhava, falava alguma coisa, te colocava uma reflexão que te ajudava nessa escolha, nesse caminho. Então agora continue fazendo a mesma coisa. Só que se a sua mãe não está mais presente nesse plano, se ela não existe mais aqui, feche os seus olhos e simplesmente sinta a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô. Sinta, bom, se ele estivesse aqui agora, isso que eu estou passando, se minha mãe estivesse aqui agora para falar comigo, me dar uma orientação, um conselho, o que ela falaria? Eu posso te garantir que você vai saber a resposta, que você tem a resposta, porque está em nós. As respostas estão dentro de nós. A resposta que a mamãe daria, o conselho que a mamãe daria, está aqui dentro. Então, mesmo que você não tenha a sua mamãe continua cuidando de você. E da sua irmã também. Da sua irmã também. Então, quando eu falo com ela, não, você não tem que cuidar da sua irmã, você tem que cuidar de você. E ela fala assim, não, mas ela não tem ninguém para cuidar dela. Eu falo, ela tem a mãe dela. Não, a nossa mãe já não está mais aqui. Nossa mãe já morreu. Eu falei, ela continua tendo a mãe dela. E aí, se você ainda assim fica muito insistente nisso, então eu vou te colocar agora uma outra situação. Suponhamos que você esteja vivendo um processo como esse. Que você está cuidando de alguém, que não são seus filhos. Se você está cuidando de alguém que não são seus filhos, isso está gerando um peso nas suas costas. Por quê? Porque esse outro alguém tem uma mamãe para cuidar dele. Então, enquanto você está com esse peso nas costas, sobra menos de você para fazer o que você de fato precisa fazer,
que é cuidar dos seus filhos, que é olhar para frente na sua vida, independente dos desafios, dos problemas, e ter força para seguir. Porque imagina, se você está com um bloco de cimento de 50 quilos nas suas costas, é muito mais difícil para você seguir do que uma pessoa que não tem um bloco de cimento de 50 quilos. Né? A pessoa que não tem um bloco de cimento de 50 quilos vai seguir com muito mais facilidade. Vai andar com muito mais facilidade, vai ter mais força, mais vitalidade, mais disposição para fazer o que precisa fazer na vida, das tarefas simples às mais complexas. Então, se você já tem 50 quilos nas costas, vai ser muito difícil você dar colo para o seu filho o tempo que for necessário, ou o tempo que ele desejar, ou o tempo que você gostaria. Porque você já está muito cansada, você já está muito exaurida, você já está com 50 quilos nas costas. Então, todas as vezes que você entra nesse espectro, todas as vezes que você entra nesse lugar de cuidar de quem não cabe a você cuidar, você põe um peso nas suas costas. E você põe um peso nas costas da pessoa também. Porque, olha, vamos dar um exemplo prático para ficar claro isso aqui para vocês. Suponhamos que seja eu e a minha irmã, tá? Eu tenho uma irmã e eu acho, por algo do destino, que eu que tenho que cuidar dela. Que eu sou responsável pela vida dela, que eu tenho que cuidar dela. Muito bem. Então, essa minha irmã está sob minha responsabilidade, eu cuido, eu faço, eu aconteço, eu estou carregando um peso que não é meu, porque ela tem mãe, né? Mas eu estou insistindo em cuidar da filha da minha mãe, da mãe dela também. Então eu faço isso, carrego esse peso, e aí o que acontece? Eu não dou conta de fazer isso bem feito. Eu não dou conta de fazer como a minha mãe faria, jamais. Porque eu não sou mãe dela. E ela tem a mãe. Quando eu não dou conta de fazer do jeito como eu gostaria, eu me entristeço. Eu me frustro. Porque eu não estou dando conta de cumprir aquele papel que eu acredito que é o meu papel. Dar conta da vida da minha irmã. Cuidar da vida da minha irmã. Aí eu me frustro. Eu me entristeço. Agora vamos pegar a minha irmã, que está ali quietinha, vivendo a vida dela. E algumas vezes até apoiada realmente em mim, porque eu faço ela também acreditar que eu tomo conta dela, que eu faço isso com a vida dela. Quando ela me vê triste, independente se ela sabe se é porque é por causa dela, se não é, que eu tô triste porque ela tá se dando mal na vida, independente disso, ela vai ficar mais feliz ou mais triste? Quando ela vê a irmã dela triste, ela se entristece ou ela se alegra? Ela se entristece. Não é? Porque somente... Desculpa. Porque, veja, eu estou assumindo um peso que não é meu, uma responsabilidade que não é minha. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu faço por amor à minha irmã, mas eu não a estou ajudando. Porque, inevitavelmente, esse fardo vai ser muito pesado para mim. Então, inevitavelmente, esse fardo vai me trazer estresse, vai me trazer cansaço, vai me trazer tristeza. E isso vai entristecer a minha irmã, e não ajudar, e não alegrar. De forma nenhuma não vai se ajudar nem alegrar. De que forma eu posso apoiar essas pessoas, que seja minha irmã ou quem quer que seja que precisa de mim, sem ser os meus filhos? Eu olhando para essas pessoas e de fato acreditando dentro do meu coração que elas são capazes de continuar. Então, no caso dessa irmã, por exemplo, quando ela me falou assim, às vezes fica muito duro, fica muito difícil, eu fico muito cansada porque eu tenho que cuidar da minha irmã e tal. Eu falei, não, você não tem que cuidar. A sua irmã pode se cuidar sozinha, como não, ela não dá conta, ela não consegue. Quem não consegue somos nós. Nós não conseguimos deixar a nossa irmã, ou quem quer que você coloque nesse lugar, nós não conseguimos deixar ela passar pelo que ela precisa passar para se fortalecer. Nós não conseguimos presenciar a tristeza ou a angústia, mesmo que seja um pouquinho assim dessa pessoa. Nós não damos conta disso, nós não temos força para isso. Mas o outro tem, a outra tem.
Então, quando eu mostrei isso para essa menina, eu falei com ela, veja, quando você faz isso, você abre mão das suas coisas, você abre mão durante muito tempo da sua vida, de estudar, de fazer uma academia, de estar com seu marido, de fazer as coisas que você quer, para poder cuidar do outro, para poder cuidar da outra. Isso é bom ou é ruim para você? E ela falou assim, não é bom nem ruim, eu preciso fazer, porque ela não tem mais ninguém. E aí eu continuei nessa pergunta, pois é, mas isso te faz bem ou mal? Não, me faz mal, é pesado. Falei, então agora sai desse lugar e vai lá para o lugar da sua irmã. Como você acha que ela se sente quando ela olha para você e vê o quanto você está sobrecarregada porque você está cuidando dela? O quanto você está sobrecarregada porque você colocou mais essa atribulação, mais essa atribuição na sua vida. Então, de verdade, você entristece e enfraquece. Porque é como se você falasse assim, você não dá conta. Você não consegue sozinha. Eu preciso estar com você. Eu preciso te ajudar, porque você sozinha não consegue. Eu dou conta, mas você não dá. Então você, além de tudo, você ainda enfraquece o outro. Percebem isso que eu estou falando? Eita, entrou um filtro aqui, meu Deus, o que é isso? E agora eu não consigo tirar. Eu fui passar porque os comentários estavam... Meu Deus, como é que eu tiro isso, gente? Que coisa horrível. Desculpa, eu sinto muito, mas agora tem que ficar esse negócio esquisito aqui. Enfim, não sei como que eu vou tirar isso, mas enfim, deixa eu voltar meu foco para cá, que tá muito esquisito isso. Então vocês percebem o que eu tô querendo dizer? Tô toda maquiada, meu Deus. Gente, eu sinto muito, vamos deixar o filtro pra lá, que eu tenho que voltar para cá. Mas que eu tô achando muito estranho, assim eu tô. Vocês entendem o que eu tô querendo? A gente vai fazer uma coisa, mas a coisa sai completamente desgringolada, vai para um outro lado. Vai para é uma confusão a mais que eu pego, é uma bagunça que eu faço a mais. Então, vamos fazer uma coisa que parece que é egoísmo, mas na verdade é só você estar presente no seu lugar. Por isso que eu trago o workshop A Força do Seu Lugar. Eu trabalho o tempo inteiro isso. A gente estar no nosso lugar. A gente ocupar o nosso lugar com a nossa força. Porque quando eu estou no meu lugar, quando eu tenho a força do meu lugar, eu posso olhar para o outro e permitir que o outro tenha a força do lugar dele. Eu posso olhar para o outro e enxergar a grandeza do outro. Eu posso olhar para o outro e falar com ele assim, você também dá conta. Se eu dou, você também dá. Se eu posso, você também pode. Eu potencializo no outro a força dele. Eu mostro para o outro que igualzinho é possível para mim, é possível para ele. Então, o que eu faço? Eu devolvo para a pessoa a responsabilidade. Eu devolvo para a pessoa a dignidade. No caso dessa irmã, foi lindo. Foi lindo. Na hora que ela percebeu, que ela se deu conta disso, ela abriu um sorriso e ela falou assim, de fato, ela tem tudo que ela precisa para seguir. Ela tem as mesmas características que eu, ela é igual a minha. Ela falou assim, Carla, eu estava impedindo a minha irmã de seguir na vida. Como se eu tivesse que ficar dando mão para ela o tempo inteiro. Eu falei, exato. Então é tão lindo quando você para com isso, você, de fato, você entra num lugar de humildade, sabe? E reconhece a grandeza do outro. É um lugar muito, muito lindo, muito nobre, é um lugar que você vê que o outro é capaz, que não é só você que é capaz, que não é só você que tem força, que não é só você que dá conta. O outro faz também, se você deixar. O problema é que a gente muitas vezes não deixa. E quando o outro é incapacitado, eu estou falando de coisas diferentes. Agora, veja, o que você chama de incapacitado? Incapacitado é aquilo que você pode fazer e o outro não, mas o outro tem uma capacidade. Pode não ser que você acha que ele tinha que ter. Pode ser que você não gostaria, pode ser que não seja que você gostaria que ele tivesse, mas ele tem a capacidade dele.
Então tem formas muito diferentes de ajudar. Eu já fiz uma meditação de uma semana direta sobre isso, as ordens da ajuda. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de incapacitado, de incapaz, de todas as síndromes, Down, esquizofrenia. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas têm capacidade de fazer coisas enormes. Elas têm capacidade de fazer coisas belíssimas, se nós permitirmos. Se nós abrirmos mão da nossa prepotência de ter que ficar protegendo, cuidando ali o tempo todo e permitir que essas pessoas façam. Porque elas têm força igualzinho a gente. Mas nós damos um jeito de... Não, então ele não dá conta porque ele é incapacitado, porque ele é analfabeto, ou porque ele tem Down síndrome, porque ele tem... Essas pessoas também têm sua própria força. E elas têm o seu próprio lugar. E vou te dizer... Muitas vezes, famílias com filhos, né, com irmãos, pessoas da família que vêm com alguma síndrome que limita, alguma síndrome que torna essa pessoa limitada em algumas situações, essa pessoa tem uma força que muitos daquela família não tem. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, quando a gente coloca uma pessoa como incapacitada. Porque é muito relativo o que é incapacitado. De fato, o incapacitado é uma pessoa que está no hospital respirando com aparelhos, que já não dá mais... Então, essa pessoa tem sim, a gente tem que colocar dedicação total ali. Fora isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tem pessoas que têm limitações importantes e que sim, nós precisamos atuar nessas limitações, mas são casos muito específicos. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque olha quanto tempo eu já falei. Já estourei meu tempo de fala aqui. Combinado? Eu quero deixar isso para você aqui. Olhe para o outro com humildade. Olhe para o outro com a grandeza que o outro tem. Olhe para o outro com a força que o outro tem. Olhe para o outro e enxergue nele a pessoa inteira e completa que realmente ele é. Aí você pode ficar no seu lugar e permitir que o outro ocupe o lugar dele. Isso cresce a relação, isso conecta você com seu irmão, com a sua irmã, com quem quer que seja. Isso ajuda os dois a irem para frente. Olhe para o outro com a grandeza que ele é, com aquilo que lhe cabe. E a gente tem que parar com essa prepotência de que a gente tem que tomar conta de todo mundo. Só nós sabemos, só nós conseguimos, só nós damos conta. Não, o outro dá conta se a gente permitir que ele dê. Tá bom? É isso. Então vamos respirar um pouquinho. Vai ser bem rápido. Eu estourei meu tempo, mas amanhã a gente fala um pouco mais, que amanhã eu ainda estarei aqui com vocês. Tá bom? Então feche seus olhos, alinhe sua coluna. Solta o ar e vamos respirar.
Respire profundamente. Tome a força do seu lugar. Sinta a força do seu lugar, o lugar que lhe pertence. E permita que o outro também assuma a força do lugar dele, o lugar que lhe pertence. Você toma a força do seu lugar e permite que o outro também tome a força do lugar dele. Desta forma, os dois seguem livres. Os dois seguem juntos, conectados, cada um do seu lugar, cada um com a força do seu próprio lugar. Respire profundamente. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Obrigada por esse encontro, por esse momento. Amanhã nos vemos aqui. Aliás, amanhã nos vemos primeiro às 7 no ITK Comenta. Depois às 8 nós estaremos aqui na meditação. Tá bom? Eu trabalho muito esse tema, tô vendo muita gente aqui falando. Eu trabalho muito esse tema no workshop, a força do seu lugar. E vai ter um agora, dia 12 de abril. Então, se você tem interesse, entre em contato com o pessoal do ITK. Na página aqui do Instagram tem o Linktree, tem as informações, ou você manda direct, manda mensagem lá. Dia 12 de abril tem um, tá bom? Um beijo, pessoal. Até amanhã.